Fala aí pessoal, estamos de volta para mais um vídeo, Teclas Daniel na área com as principais informações e notícias do São Paulo, do mercado da bola, muita coisa rolando, muita coisa surgindo e o torcedor do São Paulo bastante preocupado com a situação do Marcos Antônio, onde o Flamengo está interessado no nosso jogador, que ainda não é nosso, ele está emprestado, né? Ele pertence a Lazio, mas o São Paulo vai adquirir ele de forma definitiva no meio do ano que vem. Eu fiz um vídeo hoje comentando um pouquinho sobre esse assunto, vamos dar uma pincelada um pouco mais, porque surgiram mais novidades também, tá? E aqui você vai ficar super bem informado. Falar também sobre Lima, comentar também sobre outras negociações que o São Paulo vem fazendo. Cara, tem muita coisa surgindo e aqui eu vou tentar passar uma atualização do que aconteceu nesta segunda-feira insana do nosso São Paulo Futebol Clube. Mas antes, já te convido para subir o likezão, se inscrever no canal, que é muito importante para o nosso trabalho. E se possível, também dar aquela hypada no vídeo, que ajuda muito o nosso conteúdo, pessoal. E rapidinho um recado para vocês, tá? Tem uma novidade. Agora o QG Tricolor tem um canal exclusivo, pessoal. Criamos um canal do QG, onde acontecerão as lives. O link está aqui no primeiro comentário fixado do vídeo, então já se inscreva lá, ativa o sininho para você não perder as notificações dos conteúdos do QG Tricolor, fechou? Rapaziada, vamos lá então para o mercado da bola do São Paulo, muita coisa rolando. O São Paulo acabou aí acertando, deve emprestar no caso o jogador Ibali, o volante, deve ser emprestado, adivinha para quem? Pro Juventude, mais uma vez o Juventude recebendo um jogador do São Paulo, já foi o Jandrei, já foi o Patrick Lanza, também foi o zagueiro Matheus Belém e agora o Ibali, que infelizmente não teve oportunidades na equipe profissional do São Paulo e eu esperava que ele iria dar uma vingada, né? Iria ter oportunidades, mas acabou que ele não teve chances e o São Paulo vem emprestando ele aí toda a temporada, né? Essa informação foi levada através do jornalista Gabriel Sá, então está muito perto aí dele ser emprestado ao Juventude, ainda não foi oficialmente, tá? Olha só, mais um aí, tá? O São Paulo acertou a venda do Eric para o Vitória. O Coritiba havia aparecido como interessado no jogador e tal, com uma proposta melhor, e o São Paulo acabou fechando mesmo com o Vitória e o Eric vai ficar por lá. O São Paulo até soltou de forma transparente os detalhes da negociação realizada com o Vitória na venda do atacante Eric. Vou até mostrar para vocês aqui o site onde o São Paulo traz a informação. O São Paulo Futebol Clube definiu a transferência em definitivo do atacante Eric, de 28 anos de idade, ao Sport Clube Vitória. O tricolor possuía 70% dos direitos econômicos do jogador e acertou o valor de venda de 50%, por 7 milhões de reais a serem pagos em 10 parcelas, com a primeira para o dia 30 de março de 2026. Deste montante, o São Paulo receberá 6 milhões e 300 mil e outros 700 mil serão pagos diretamente ao atleta em razão dos valores que ele ainda tinha a receber decorrente da sua assinatura do primeiro contrato com o clube. O São Paulo ainda ficará com 20% dos direitos econômicos de Eric, que detém os outros 30%. A negociação também acertou o pagamento de débitos anteriores referentes a 1 milhão de reais de multa pela escalação do atleta no último duelo entre as equipes pelo Campeonato Brasileiro deste ano, no Barradão, em 200 mil reais residuais pelo valor referente ao empréstimo, além de 1 milhão e 600 mil reais referentes à cessão definitiva de Wellington Rato ao Vitória. Eric chegou ao São Paulo em 24 após se destacar pelo Ceará e foi campeão da Supercopa Rei daquele ano. Algumas pessoas acabaram interpretando, né, que houve um abatimento, né, dos valores ali e tal. Então tá tudo separado, tá, rapaziada? O São Paulo recebeu só pela transferência de 50% do Eric os 7 milhões, tá? E aquela outra parte que chega embaixo ali, a negociação também acertou o pagamento de débitos anteriores referente à multa. Então, além desses 7 milhões, o São Paulo recebeu aquele 1 milhão, né, que vai para 8 no caso, onde o Vitória escalou o jogador contra o São Paulo. Então, algumas pessoas interpretaram errado isso e acabaram fazendo uma certa confusão, tá? Essa informação que eu estou trazendo para vocês foi confirmada através de uma pessoa. Eu entrei em contato
como a pessoa da assessoria do São Paulo e confirmou essa informação pra gente, tá? Então tá aí o acerto do Eric ao Vitória, não foi para o Coritiba. E o mercado da bola é isso aí, rapaziada. Uma hora o jogador tá com o pé no lugar e acaba que vai para outro. E algumas pessoas também perguntaram referente ao lateral direito Moreira, que está lá no Porto B e acabou que não se destacou muito. Havia oportunidades dele continuar por lá por mais ou menos mais 6 meses ou até mais um ano. Mas informações de hoje, pessoal, existem chances do Moreira retornar, tá? Mas ele não deverá ser aproveitado pelo Hernan Crespo e certamente São Paulo deve arrumar um outro lugar para o Moreira. E o São Paulo entrou com tudo para tentar contratar o volante Alan do Flamengo, pessoal. É Alan ou Alan? Sempre confundem o nome dele, mas eu acho que é Alan, tá? O jogador estava lá no Atlético Mineiro, se destacou e o Flamengo acabou adquirindo o jogador. E ele tem um contrato ainda de 2 anos com o Flamengo e um salário na casa de R$1 bilhão. O São Paulo está muito interessado nesse jogador e vem tentando de alguma forma ali um acerto com o Flamengo. A tendência é que o São Paulo tente o empréstimo do atleta por uma temporada e caso ele atinja as metas, o São Paulo vai adquirir ele de forma definitiva. Então tem ainda a questão que precisa ser discutida se vai ser obrigação de compra ou opção de compra. Então são negociações que acontecem a todo instante, né? Então toda hora isso pode acabar sendo alterado. Mas o Alan é um nome que o São Paulo quer muito para a próxima temporada. E o detalhe aí, rapaziada, também que algumas pessoas ficaram preocupadas, né? É que alguns veículos vêm vinculando o Marcos Antônio nessa relação de troca com o Alan. Isso não tem nenhum sentido, tá? Isso não foi discutido em nenhum momento. Não existe hoje essa possibilidade. A questão do Marcos Antônio poder ser negociado, talvez com o Flamengo, seria algo à parte. Não tem nada a ver com uma eventual troca com o Alan. E sobre o Marcos Antônio, não existe nada acontecendo, nada nem oficial, pessoal. O São Paulo, a informação de hoje é que vai adquirir o Marcos Antônio de forma definitiva no final do seu empréstimo. O São Paulo vai pagar cerca de 4 milhões de euros para ficar com o jogador em definitivo. Já está tudo acertado isso em contrato e tal. Então é um negócio que fica difícil de ser alterado, tá? Então, mesmo se o Flamengo aparecer e tal, é um negócio bem complexo de acontecer. Isso é raro, tá? É raro acontecer, mas não é impossível, tá? E eu até entrei em contato com uma pessoa do São Paulo para entender se seria possível acontecer esse tipo de negociação, porque o Marcos Antônio está emprestado da Lazio ao São Paulo, então o São Paulo não pode em nenhum momento negociar um jogador que não é dele, e a Lazio também não pode negociar com o Flamengo um jogador que está emprestado ao São Paulo, onde o São Paulo vai exercer a compra do atleta no final do empréstimo. Daí, para tirar nossa dúvida, eu questionei uma pessoa do São Paulo se seria possível, né, no meio desse empréstimo acontecer uma mudança, o Flamengo aparecer e tal. E a pessoa me respondeu o seguinte, tá? Que o único modo disso acontecer seria o Flamengo assumindo o valor que o São Paulo terá que pagar para a Lazio. Então isso meio que mostra pra gente que é possível acontecer algo do tipo. O jogador é emprestado aqui no São Paulo, né? Ainda não terminou o empréstimo e depois ir para um outro clube. Então isso no futebol é possível acontecer, mas não está acontecendo nada do tipo. A informação que recebemos que não passa de especulação, que o pessoal tá comentando isso lá porque o Flamengo quer o Marcos Antônio, que o Marcos Antônio é até próximo de diretores lá do Flamengo, se eu não me engano, na época do Paok, que jogou lá, o dirigente do Flamengo estava lá, um negócio assim, esqueci agora o detalhe sobre isso. Então, o Marcos Antônio, ele até tem uma relação com os caras lá, tá? Mas, rapaziada, o que poderia acontecer aqui é apenas uma interpretação, tá? Não é informação. Poderia acontecer o seguinte, o Flamengo compra a parte que o São Paulo iria pagar para a Lazio, tá? Então, os 4 milhões de euros, o Flamengo vai lá, paga, quita essa parte, essa pendência que era do São Paulo. Aí o Marcos Antônio, ele teria um outro valor, que seria o valor do São Paulo, sacou? Então encerraria essa parte, São Paulo iria lá e quitava. O Flamengo deposita a grana para o São Paulo vai lá e quita a parte do Marcos Antônio com a Lazio. Se torna jogador do São Paulo de forma antecipada, tudo direitinho. Isso é possível acontecer.
Daí ele vai ter um novo vínculo com o São Paulo, o Marcos Antônio, que já está tudo acordado já em contrato. E o valor da venda do Marcos Antônio vai ser o valor que ficará estipulado pelo São Paulo. Então o Flamengo teria que pagar a parte que seria da Lazio, mais a proposta que o São Paulo teria caso quisesse vender o Marcos Antônio para o Flamengo. Então o Flamengo tem grana para fazer isso. Se quiser muito atleta, eles têm grana para fazer isso. Mas isso é praticamente impossível de acontecer. E a informação que recebemos é que não vai acontecer. O Marcos Antônio é um jogador importante, o São Paulo acredita que adquirindo ele depois pode valorizar ainda mais e não vai sair. Então não tem chance de troca, tá? O que poderia acontecer é uma venda. Aí é uma questão aí, tá? Se o Flamengo aparecer com uma proposta alta para o São Paulo pelo Marcos Antônio, aí é outra questão. Mas eu acho que eles não vão fazer nenhuma loucura assim e tal, né? Eu acho que o São Paulo também não iria cometer esse absurdo em ceder um dos principais jogadores do São Paulo para um rival aqui do Brasil. Para fechar esse assunto, pessoal, de novo, é somente especulações que estão surgindo. O São Paulo em nenhum momento está colocando ou recebeu sugestões de inserir o Marcos Antônio em troca com o Flamengo, tá? Isso não foi levado em nenhum momento. Então fiquem tranquilos aí que certamente eu espero que não aconteça nada do tipo, tá? Espero que tenha conseguido explicar, porque é um negócio bem complicado, tá, rapaziada? Mas é isso aí que recebemos. Estou repassando aqui para vocês em nosso canal, tá? Olha só, o São Paulo ontem apareceu a informação do interesse no Lima, do Fluminense. A Raíssa Simplício, que cobre times do Rio de Janeiro, jornalista, acabou noticiando essa informação que procede e o nome encanta várias pessoas lá do São Paulo, tá? E o São Paulo não descarta contratar o Meia Lima do Fluminense. Só uma correção para vocês. Na live de ontem e também no vídeo de hoje no Teclas Daniel Esportes, eu soltei uma informação errada para vocês, de que o contrato dele estaria encerrando agora, dia 31 de dezembro, mas não, tá? O contrato dele foi renovado com o Fluminense neste ano, com validade até o final de 2027. A intenção de contratação do São Paulo é naquele estilo que a gente já conhece, né? Empréstimo e tal, com opção de compra e tal, essas coisas. Por enquanto, a informação é de que o Fluminense não quer ceder o jogador por empréstimo. Então, existem ainda algumas negociações para acontecer, algum tipo de conversa com o Fluminense, São Paulo tentar trocar também algum jogador, mas o nome internamente encanta bastante. Por enquanto, não está assim tão quente a questão aí da vinda do Lima, mas é um nome que interessa muito a diretoria do São Paulo. Bom, pessoal, essas foram as principais informações de hoje. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, tamo junto!